Muito boa noite, começamos mais um Tempo de Esperança. No programa de hoje daremos continuidade à nossa temporada Ensinos de Jesus. Você vai ver uma dica fantástica de como realizar o autoexame de câncer de mama na sua casa. Vai conhecer também os mitos e verdades a respeito da cafeína e do café. E o pastor Arilton Oliveira vai trazer um tema fantástico, o ensino de Jesus sobre o perdão. Não sai daí não que o Tempo de Esperança está só começando. Alguma vez você já se sentiu ofendido ou ofendeu alguém? Já passou por algum problema que esperou alguém procurar você para pedir perdão e às vezes a pessoa não procurou? Ou será que você é o tipo de pessoa que é orgulhosa e você não consegue pedir perdão? O tema de hoje vai falar sobre isso. No quadro A Bíblia Fala, o pastor Arilton mostrará para mim e para você o que Jesus ensinou a respeito do perdão. Mas antes, deixa eu lembrar você de algumas coisas. Em primeiro lugar, você precisa lembrar que nós temos um assistente virtual, a Esperança, e com a Esperança na palma da sua mão você consegue fazer cursos bíblicos, você consegue estudar a Bíblia, basta acessar o QR Code aqui, acessar o link e ter a Esperança na palma da sua mão, na sua casa, você estudando a Bíblia. Como ficou legal, como ficou fácil. Agora tudo depende de você, é simples, é rápido. Aponte a câmera do seu telefone no QR Code e você vai ter acesso à Esperança. Nós vamos ver uma matéria fantástica agora que vai falar do autoexame do câncer de mama. Você conhece alguém que precisa fazer esse exame? Você já sabe fazer? Não sabe fazer? Então fique ligado na matéria de hoje que você vai aprender. O movimento internacional de conscientização do câncer de mama surgiu lá na década de 90 nos Estados Unidos. De lá para cá, todos os anos, o mundo inteiro fala sobre a prevenção de um dos tipos mais incidentes de câncer, principalmente na população feminina. O mais importante é que tem como a gente prevenir essa doença. E agora a repórter Louise Maiana vai nos dar dicas preciosas de como fazer isso. Boa noite, Lou. Conta pra gente aí essas dicas. Agora eu quero a prática disso. Boa noite, Gabi, mais uma vez. Boa noite a você que acompanha aqui o Revista Novo Tempo. Realmente são dicas preciosas e a boa notícia é que sim, a gente consegue se prevenir do câncer de mama. Infelizmente, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer aqui no Brasil, tem uma estimativa aí de mais de 66 mil novos casos só para esse ano. Só que eles também dizem que 30% desses casos podem ser prevenidos se a gente tiver algumas atitudes, e é isso que a gente quer focar aqui no Revista Novo Tempo. Ao meu lado eu tenho aqui um oncologista, o doutor Henrique Zanoni. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Gabriela. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Louise. É um prazer tê-lo aqui conosco no Revista Novo Tempo, e eu queria começar perguntando, é possível então a gente se prevenir do câncer de mama? Como? É possível se prevenir, sim. Talvez a maneira mais fácil seja o autoexame. Nós vamos depois explicar daqui a pouco a maneira correta de se fazer, mas a melhor forma de iniciarmos uma forma de pensarmos num tratamento precoce para descobrir uma doença tão séria como o câncer de mama é o autoexame. Essa é a primeira forma da gente fazer, então, uma prevenção. Assim como as mulheres, a gente indica fazer os exames, de mamografia, por exemplo, como uma outra forma de prevenção do câncer de mama. E a gente sabe também que alguns hábitos, Gabi, são super importantes para que a gente consiga manter a saúde em dia. No caso do câncer de mama, doutor, isso também tem alguma influência? Isso também pode nos ajudar? Sem dúvida. Os hábitos de vida saudáveis que a gente recomenda ajudam muito a diminuir a chance de uma mulher desenvolver câncer de mama na sua vida. Então, quando a gente fala de hábitos de vida saudáveis, inclui falar que é importante fazer, por exemplo, atividades físicas, mas também inclui não, por exemplo, fazer uso de bebida alcoólica, o cigarro. Então, a gente sabe que aquelas pessoas que não fazem atividade física e, por exemplo, têm uma obesidade, têm mais chances de desenvolver câncer de mama.
O doutor comentou aqui, Gabi, sobre o autoexame. Como que faz esse autoexame? Para tirar essas dúvidas, a gente tem uma enfermeira especializada aqui, a Fabiane, que vai explicar para a gente sobre essa questão do autoexame. Boa noite, Fabi, tudo bem? Boa noite para vocês, tudo bem? Tira para a gente, então, as dúvidas sobre o autoexame. Como fazer? Qual que é a posição mais adequada? Então, o ideal é nós fazermos o autoexame uma vez por mês. As mulheres que menstruam, fazer de 7 a 10 dias após a menstruação. As que não menstruam, escolhem uma data no mês para poder fazer. Então, a gente vai fazer ou deitado ou em pé. A gente vai primeiro observar as nossas mamas, né? Então, de frente ao espelho, nós precisamos levantar os braços, abaixar, pôr a mão na cintura, soltar, para a gente ver se não tem nenhum abaulamento, nenhuma diferença, uma retração na mama. Aí depois a gente vai colocar uma mão atrás da cabeça e com a mão oposta a gente vai começar a palpar a nossa mama. Então a gente precisa, não é com a ponta do dedo, com a pontinha aqui da unha, é com aqui a polpa. Então nós vamos apalpar toda a nossa mama, começando de dentro para fora, de fora para dentro. Aí depois nós vamos apalpar ela, toda a parte horizontal, depois toda a parte vertical, mas apalpando, procurando alguma alteração. Por exemplo, eu estou aqui com esse modelo, né, de mama amiga, ela tem umas alterações normais e umas alteraçõezinhas diferentes. Então, por exemplo, encontramos aqui uma alteração. Então, o que a gente precisa fazer, né? Fazendo todos os dias todos os meses o nosso autoexame, nós vamos começar a conhecer nossa mama. A gente vai ver que tem alterações que são normais da mama e alterações que não. Encontramos alguma alteração, a gente precisa procurar o nosso médico, né? O ginecologista, para ele poder dar continuidade a essas alterações. É muito importante a gente ter esse cuidado com o nosso corpo. A Fabi falou super bem sobre a gente ter esse autoconhecimento, a gente observar, manter as consultas em dia, não é isso, doutor? Então aí ficam as nossas dicas, viu, Gabi? A gente espera que essas estimativas não sejam alcançadas esse ano através dessas medidas de prevenção aqui. Muito obrigada ao doutor Henrique, a Flaviane. Boa noite, Gabi, é com você. Obrigada, Luiz. Obrigada, doutor. Fabi também. Achei super prático ali. E vocês falaram uma coisa muito importante, que é o autoconhecimento, né? Se a gente não costuma fazer esse autoexame, a gente nunca vai saber se aquela alteraçãozinha é normal ou se realmente uma alteração que precisa procurar ajuda. Então, gente, façam o autoexame sempre. Não deixem para depois, porque a prevenção é sempre ali diagnosticar no início. Uma boa noite para vocês aí, viu? Obrigada mesmo. Viu aí como é fácil fazer o exame? O autoexame é simples, você mesmo pode fazer. Você não precisa ficar esperando as campanhas do Outubro Rosa, não precisa ficar esperando a manifestação pública ali de pessoas dizendo tem que fazer. Todo tempo é tempo de se cuidar. Ficou fácil, é só praticar e cuidar da sua saúde, se prevenir, afinal, prevenir é melhor do que remediar. Nós vamos agora para o Reavivados por Sua Palavra com o pastor que vai trazer para a gente mais uma vez um comentário fantástico. Pastor Adolfo Soares, é com o senhor. A nossa leitura de hoje é Atos capítulo 14. Você já leu a Bíblia? Que bom. Paulo e Barnabé agora estão em Icônio, antiga cidade da Ásia Menor, hoje situada na Turquia e chamada de Icônia. Nesta cidade, muita gente creu no Evangelho, mas também houve muita oposição, a tal ponto dos discípulos serem ameaçados de apedrejamento. Por isso, eles fugiram para Listra e Derbe. Em Listra, Paulo curou um homem que era paralítico desde o seu nascimento. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: "Os deuses em forma de homens desceram até nós!" A Barnabé, eles começaram a chamar de Júpiter, e a Paulo, eles começaram a chamar de Mercúrio, e queriam lhes oferecer sacrifícios, pensando que eram deuses. Mas os discípulos firmemente disseram: "Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês e anunciamos o Evangelho a vocês
para que se convertam dessas coisas vãs e possam ir ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Entretanto, instigados por judeus vindos de Antioquia e de Icônio, a multidão apedrejou Paulo, quase até a morte. No dia seguinte, os dois foram para Derbe. Posteriormente, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, a fim de fortalecer os irmãos. Em Antioquia, eles contaram como Deus havia cuidado deles nos mínimos detalhes. Amigos, que coragem desses discípulos! Sabe, precisamos dessa valentia para pregar as boas novas da salvação em todo lugar, a fim de formar, a fim de firmar e a fim de fortalecer os discípulos de Cristo. E ao fortalecer a outros, a nossa própria experiência com Cristo se torna mais forte e mais madura. Que o Senhor abençoe você. Muito obrigado, pastor Adolfo, mais uma vez pelo comentário da Bíblia, né? Do Reavivados por sua palavra. É certo que todas as vezes que a gente abre as escrituras, a gente já entendeu. Deus fala com a gente, então a gente vai lendo, vai ouvindo a voz de Deus, vai aprendendo, vai desenvolvendo a nossa fé, a ponto de buscarmos um caráter mais próximo do que Deus planejou para mim e para você. Então sempre determine um tempo no seu dia para que você possa ler a Bíblia e se permitir ser reavivado pela palavra do Senhor. Fazemos isso na rádio, fazemos isso aqui também no programa. E aí você aprende, você desenvolve, você cresce. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, já a gente volta. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. O que fazer para ocupar a mente e se manter saudável e feliz, mesmo com notícias não esperadas? Aqui vão algumas dicas. 1. Faça exercícios físicos. 2. Leia livros. 3. Ouça música. 4. Aproveite para fazer uma faxina na sua casa. Novo Tempo, o canal da esperança. Enquanto alguns se refugiam em seus lares, outros se colocam na linha de frente na luta contra um inimigo que pode ser letal. Expor a vida em favor do outro, mesmo sendo um desconhecido, é um ato de amor. Doar a vida em favor de todos, sem pedir nada em troca, o verdadeiro retrato da graça. Cristo quer nos oferecer mais que cura, vida, e vida em abundância. Já estamos de volta aqui no Tempo de Esperança e agora temos um recadinho com o professor Rafael para você que quer aprender a tocar piano, quer tocar na igreja, quer tocar em casa, quer se aproximar mais de Deus, louvando o nome de Deus através de um instrumento também. Fique ligado na dica do professor Rafael. Com certeza você já ouviu essa música alguma vez na sua vida. A música se chama Parelisa, de Beethoven. E se eu disser para você que você, em qualquer idade, pode aprender uma música como essa e aprender o piano, que é um dos instrumentos mais famosos e um dos maiores instrumentos que a gente pode aprender na música. Por que o piano é importante na sua vida? Porque através do piano você pode se expressar, tocar músicas como essa, tocar músicas que trazem uma história nova e que você pode transmitir essa história para o público. E além disso, o piano tem uma série de benefícios também na sua vida. Aqui você percebeu que a gente toca com as duas mãos, então o piano ele exige do músico também um trabalho de coordenação motora e também exige uma concentração, uma disciplina que fazem você melhorar também o foco que você vai ter em outras áreas da sua vida, porque através da leitura
do código musical, você está aprendendo uma nova linguagem. Assim como você aprende o inglês, o espanhol, a Parelisa, que é essa música que eu toquei agora, você pode tocar em qualquer lugar do mundo e a linguagem musical vai conseguir comunicar com todas as pessoas que vão ouvir. Então, o piano é um instrumento que traz para você uma série de benefícios, não somente no aprendizado musical, mas também para a sua vida. Então não perca tempo. Venha, a gente está esperando você aqui no Musicais, no Colégio Adventista, para você aprender essa e outras músicas aqui no piano. Viu aí? Tocar é bom, faz parte da vida a música. Você precisa viver, precisa louvar, precisa tocar, precisa cantar. E o piano é uma excelente opção. Você vai estar trabalhando a parte sinestésica, motora, vai estar aprendendo a ler partitura, vai estar tocando, é muito bom. Então desenvolva esse seu talento, deixe Deus usar você. Tá bom? Assim ficou fácil? Agora no Saúde com Esperança vamos falar de café, vamos falar de cafeína. Quais são os mitos, quais são as verdades, o que é que eu preciso aprender a respeito da minha saúde relacionada ao café. Ele é o queridinho no mundo todo. O aroma que preenche o ambiente quando a água quente se mistura com aquele pozinho mágico já indicam que o cafezinho já está pronto para encantar o paladar de muita gente. É importante salientar que o café é uma bebida rica em cafeína. E a cafeína, ela preenche a característica de uma droga. Ou seja, o que é uma droga? É uma substância química que age no cérebro e pode produzir dependência. E a cafeína preenche esses requisitos. Então nós podemos reconhecer que o café, sim, apesar de ilícito, ele é uma droga que causa dependência. Apesar de algumas pesquisas apresentarem pontos positivos sobre o café, é incontestável os efeitos que ele causa no corpo. Ele é um estimulante do sistema nervoso central. As pessoas que consomem o café, elas aumentam seus níveis de ansiedade, ele pode aumentar a pressão arterial. O consumo excessivo de cafeína pode inclusive levar à aceleração dos batimentos cardíacos e até a tremores. É muito comum aqui no Cevisa nós recebermos pessoas que param de beber o café nos primeiros dias da internação e passam por uma crise de abstinência, que dura de 48 a 72 horas. Então, por esse motivo, nós não recomendamos o café e nenhuma outra bebida com cafeína para o consumo humano. Para evitar a cafeína, é necessário ficar atento a outros produtos que também caem no gosto e na preferência de muita gente. Todos os produtos que possuem a cafeína na sua composição são prejudiciais à saúde. E nós temos uma clara recomendação de Deus nos escritos de Ellen White de que nós não deveríamos usar o café e o chá preto como bebidas. E o que o café e o chá preto têm em comum? É a questão da cafeína. Então, aplicando também esse texto para os nossos tempos, o uso de bebidas à base de cola, refrigerantes ou mesmo doces que são cafeinados, eles também não são indicados para o consumo dos cristãos. Uns defendem que o café e a cafeína também são benéficos à saúde. Já outros defendem que fazem mal. Na dúvida, se há dúvida, nós, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, optamos por seguir as recomendações que Deus nos deixou. Ellen White, repetidas vezes, aconselhou que o uso dessas substâncias deve ser abandonado porque elas fazem mal à saúde e que elas atrapalham nossa comunhão com Deus. Bem, entre acreditar nas publicações científicas e confiar nos planos que nosso Criador estabeleceu para nós, vamos ficar com a segunda opção.
Pode ser que a ciência ainda tenha algumas descobertas a fazer. Muito bom, né? Saber, receber dicas para a nossa saúde. Esse quadro Saúde com Esperança, eu tenho certeza que tem sido uma bênção para a sua vida e você tem aprendido muita coisa. Agora eu quero mandar um abraço, Esperança, aqui, mandar um abraço pro pessoal que tá ligado aqui no Diamantino, você que tá ligado aqui através da TV Princesa. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Muito obrigado pelo privilégio de podermos entrar em sua casa, de me permitir ser seu pastor, de estarmos juntos nesse ponto aqui, né? Aprendendo dia a dia, mais uma lição da Bíblia. Queria agradecer a você também que está ligado pelo Facebook, pelo YouTube, muitas mensagens chegando aqui pra gente, isso é muito bom, isso serve como combustível, ajuda a gente a entender que nós não estamos sós, né, e aí a gente vai avançando, porque vocês fazem parte da nossa igreja invisível, né, eu tô aqui pregando, falando, o pastor Arilton abrindo a Bíblia e você de casa recebendo todo esse conteúdo, por isso nós só temos a agradecer a você, e aqui é o nosso momento de responder algumas perguntas, você que está em casa aí, tá mandando sua pergunta pro 9217-3089, mande sua pergunta. Vamos responder as questões que são relacionadas ao tema da oração, um tema que foi levantado aqui pelo pastor Arilton no último programa e você participou, você junto, né, com a sua família entendeu sobre a oração e as dúvidas foram enviadas aqui pra gente pro 9217-3089. Eu queria lembrar você que você pode estar acompanhando a nossa programação também pela rádio. E ali na rádio nós temos o curso bíblico interativo, onde a gente está trabalhando vários temas e você pode também tirar suas dúvidas. É o mesmo número, 9217-3089. E se você não está participando do curso bíblico interativo pela rádio e está assistindo aqui a TV e quer aprender mais da Bíblia, você já sabe, é só acessar o nosso QR Code e ter acesso à esperança. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem aqui também, 9217-3089, que eu quero ajudar você a entender. A primeira pergunta aqui, aonde na Bíblia existe a preocupação com a oração? Essa é uma boa pergunta, né? Aonde a Bíblia fala dessa preocupação relacionada à oração? Lembre que isso não é algo novo. Os discípulos, eles já procuravam Jesus e já queriam saber. Por exemplo, se você for em Lucas capítulo 11, verso 1, esse texto é fácil de decorar porque é 1, né? Lucas capítulo 11, verso 1, abre a sua Bíblia aí. Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas capítulo 11, verso 1. É importante você estar sempre com a sua Bíblia aberta. Tá marcando os textos na Bíblia, tem um caderninho ali do lado para anotar, porque você não pode pensar, não, o pastor Ítalo falou, não. Deus falou com você através da sua palavra, porque quando você ora, você fala com Deus, quando você lê a Bíblia, Deus fala com você, tá bom? Lucas capítulo 11 aqui, ó, verso 1, diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos chegou para ele e falou o quê? Como é que está na sua Bíblia aí? O discípulo chegou para Jesus e falou assim, ó: Senhor, ensina a gente a orar. Ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E aí, nesse contexto, você entende agora a história. Os discípulos chegam para Jesus e Jesus fala, através do seu viver, do seu testemunho, a respeito da oração, de uma vida de comunhão, de contato com Deus, né? E aí os discípulos olham aqueles assim: Senhor, me ensina a gente a orar aqui, como João ensinou ali. E Jesus ensinou. Como foi que Jesus ensinou? E aqui já responde uma segunda pergunta, né? Porque o Horácio perguntou pra gente assim, ó: quem determinou a oração do Pai Nosso como uma oração modelo? Foi a Igreja Católica ou foi o próprio Jesus? Olha que pergunta interessante. Nesse mesmo texto de Lucas 11, verso 2 em diante, você vai ver Jesus orando a oração que nós tratamos como a oração do Pai Nosso, né? Jesus vai ensinando. Era uma oração modelo, porque eles pediram o quê? No verso 1, eles pediram: Jesus, ensina a gente a orar. Aí Jesus disse: eu vou ensinar. Quando você for orar, você ora assim, ó. Ele diz aqui, ó, verso 2: então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E aí ele começa a dizer, né? Deu para entender? Só que aqui tem um detalhe. Me permita abrir um parênteses, Horácio, na sua pergunta. Porque quando Jesus está dizendo assim, quando você for orar, orai dessa forma, né? E aí você está dizendo, então pronto, então tá certo o povo que para ali e fica orando só o Pai Nosso, só o Pai Nosso, só o Pai Nosso. Será que é isso mesmo que Jesus quis dizer? Não, Jesus estava ensinando, Jesus estava dizendo, quando você for orar, ore assim. Mas não somente dessa forma, tanto que se você for abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, do verso 5 em diante, diz assim, ó: e quando orardes, não sereis como quem? Como é que está na sua Bíblia aí?
Rapaz, é forte isso aqui, viu? Ainda bem que não sou eu que estou dizendo, é Jesus. E aí você, como é os ensinos de Jesus, você fica tranquilo ali, porque já não sou eu quem estou falando, né? Você não vai ficar, o pastor Ítalo falou, não, foi Jesus que falou. A nossa temporada fala isso, ensinos de Jesus. O que foi que Jesus falou? Quando você for orar, não sereis como os hipócritas. Olha o que ele diz, porque gostam de orar em pé nas igrejas, na sinagoga, né? E nos cantos das praças, para que os homens vejam. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Olha o que diz o verso 6, presta atenção. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, Jesus está dizendo, você não precisa orar para todo mundo ver aí, porque tem gente que vai para o meio da rua e fica lá, aleluia, né, orando e tal, para que as pessoas vejam. Jesus está dizendo que não precisa ser assim. Não tem necessidade de ser assim. Tanto que o verso 7 é o que vai bater mais forte, tá? Então você que é humilde de coração, leia com carinho o verso 7, tá bom? E você que é um pouco orgulhoso, vai se ferir agora. Mas não sou eu que estou falando, é um ensino de Jesus. O verso 7 diz assim, ó. E orando, não useis de vãs repetições. Você não precisa ficar orando a mesma coisa. Como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão o quê? Serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que você tem necessidade antes mesmo de quê? De você pedir. Você está entendendo? Você, antes mesmo de fazer a tua oração, Deus já sabe o que você precisa. Mas você ora é como se num casamento, né? Você sabe que a pessoa te ama, mas você quer ouvir dela. Mas você não já sabe, mas você quer ouvir. Então é importante você se expressar. É importante você falar com Deus. Ele sabe o que está no coração. Mas até que ponto você está disposto a correr atrás disso? Abra sua boca e fala, então. Deu para entender? Mas aí tem uma outra pergunta, aqui já fechando, você entendeu. Quem instituiu a oração modelo foi Jesus. A oração do Pai Nosso, quem ensinou foi Jesus. Para a gente ficar orando ela, não. Ele nos ensinou como um modelo. Podemos orar? Podemos, sim. Mas ele nos deu um modelo, uma referência. E aqui é que entra o ponto. Por quê? Porque algumas pessoas pegam esse modelo e só oram isso, ficam rezando. E aí Jesus disse, você não precisa ficar repetindo. Porque Deus já sabe o que você precisa. Seja sincero, porque a oração é como se fosse uma conversa. Imagina que eu vou conversar com você agora e eu fico repetindo a mesma coisa. Você vai dizer, arranhou o disco, é? Tá doido, é? Fala outra coisa. Não, você quer ouvir? Então se é uma conversa com alguém que é meu amigo, que é meu pai, que é alguém que me ama, meu Salvador está conversando comigo, ele não quer que eu fique ali. Parará, 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 parará. Não, ele quer conversar comigo, ele quer que eu fale. Deu para entender? E aí, de maneira simples, a gente entende. Mas algumas pessoas ainda dizem assim, mas pastor, tem um problema. Porque tem muitas vezes que eu oro, eu falo, e se Deus sabe minha necessidade, por que Ele não me atende? Por que Ele não fala? Por que Ele não responde? Tem pessoa que fica assim, né? Que está orando aí não sei quantos anos para que o marido venha para a igreja, para que o filho aceite Jesus, pela cura de uma doença, e aí às vezes parece que não está ali. Eu costumo pensar, e você já ouviu aqui, o pastor Arito falou disso também, Deus responde de várias formas. Deus pode responder você assim, ó. Você faz um pedido e Deus diz, sim, vou te dar. Você faz um pedido e Deus diz, não. Não é. Deu para entender? Imagina que uma criança diz, eu quero ter uma Ferrari. Ele pode ter uma Ferrari? Para que ele tem uma Ferrari? Vai fazer o quê com um carro desse? Não dá. Vai andar aqui na Transamazônica? Não dá. Você está entendendo? Então, ele precisa, quando ele vai pedir, às vezes ele pede baseado nas influências, em tudo. A gente pede baseado em coisas que a gente está vivendo e nem sempre é o que é o ideal para a gente. Nem sempre é o que de fato a gente precisa. É por isso que nós precisamos entender. Aí Deus também pode dizer assim, você faz um pedido e diz, espera um pouquinho. Só que esse espera um pouco é um não na hora, né? Porque você está dizendo, Senhor, me dá isso aqui, ele vai dizer, não, agora não, espera um pouco. Então você tem que entender a vontade de Deus. Você tem que aprender a viver segundo a vontade de Deus. Tanto que em Mateus 21, verso 22, diz assim, ó. E tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas perceba também que em outros versos paralelos, Jesus fala assim, tudo que pedirdes em meu nome. E ele também fala em Tiago, se você pede e não recebe, é porque está pedindo errado. Ou, em algumas traduções, está pedindo mal.
Deu para entender? Então, a gente tem que entender a vontade de Deus. Quando eu peço em nome de Jesus, eu estou dizendo assim, não, eu estou pedindo para que seja a vontade dele. Lembra de Jesus ali? Pai, se possível, afasta de mim. Se possível, se for de tua vontade. Não é a minha vontade. O que importa é a vontade tua, Pai. Deu para entender? Então, quando você pede algo a Deus, como é que você pede? Você está tentando impor, mandar em Deus, determinar, como alguns dizem? Será que é isso mesmo que tem que ser feito? Pare e pense um pouquinho. Deixe Deus cuidar de você. Você conversa com Deus quando você está orando. Quando Deus fala com você através da Bíblia e você fala com Deus através da oração, essa relação vai se estreitando e você começa a viver segundo a vontade de Deus e você começa a entender os planos de Deus para a sua vida e você começa a entender qual a vontade dele para você. E a consequência de tudo isso é que a tua vida de oração vai ser uma vida diferenciada e você vai poder ter uma vida de comunicação. Quando você tem uma pessoa que você conhece e ela te conhece e vocês sentam e vocês têm algo em comum e sentam para conversar, a conversa vai horas. Agora, quando é um desconhecido, você vai conversar e a pessoa vai ficar olhando para você assim, por mais que ela queira lhe ajudar, por mais que ela queira contribuir com você, ela sempre vai olhar para você, puxa, quem é essa pessoa de fato? Então, quando você está vivendo com Deus, tem uma intimidade com Deus, as coisas se tornam diferenciadas. Deixe Deus cuidar de você, deixe Deus falar com você através das Escrituras e fale com Ele como quem fala a um pai, como quem fala a um amigo, e você vai ver a diferença na sua vida. Vamos louvar a Deus agora. Estou tentando descrever o que vai no coração, sentimentos que estão dentro de mim, frases soltas pra contar, tanta coisa pra dizer. Conversar sem me importar com porquê. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Oh, oh, Teu silêncio, a tua voz, são as pausas musicais da canção que ecoa dentro de mim. O meu grito transbordou no sorriso, a gratidão, tempestade que me ensina a ouvir. basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado
basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Quero estar ligado a ti. Você já sabe, mas não custa lembrar, você pode pedir essa linda canção no Tempo de Esperança, é só pedir que a gente toca. Todos os dias de segunda a sábado nós temos um quadro Pediu, Tocou, você pede, a gente toca e toca na hora, tá certo? É um quadro que é feito pra você e por você, então é só anotar o nome da música e lembrar de pedir durante o programa de rádio. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e na volta nós vamos ver o que Jesus ensinou a respeito do perdão. Não sai daí não. O que você quer assistir hoje? Seus programas favoritos? Filmes? Clipes? Conteúdos exclusivos? No ntplay.com tem isso e muito mais. Além de você poder assistir a nossa programação ao vivo. Acesse ntplay.com e veja tudo o que quiser, aonde você estiver. Saiba como lavar corretamente as mãos para evitar o coronavírus Covid-19. Umedeça as mãos. Coloque bastante sabão. Espalhe o sabão na palma da mão, descendo até os punhos. Lave entre os dedos, de um lado e de outro, lavando a parte de cima da mão. Faça conchinhas com as mãos lavando os polegares. Por último, use a palma da mão para lavar as unhas. TV Novo Tempo, o canal da esperança. Já estamos de volta aqui no Tempo de Esperança e agora é aquele momento esperado. Vamos descobrir o que Jesus ensinou nesse quadro. A Bíblia fala sobre o perdão. Será que Jesus ensinou algo sobre o perdão? O que é que a gente vai aprender hoje? Vamos ver agora com o pastor Arilton Oliveira. Certa vez, li que um homem enviou o mesmo recado para 10 de seus amigos, com a seguinte mensagem: fuja, descobriram tudo.
naquele fim de semana, 6 de seus amigos deixaram a cidade. Não sei se essa história é verídica, mas de uma coisa eu sei. Eu e você precisamos sentir o perdão por algo que fizemos no passado e ainda nos culpamos. O pior, enquanto não sentimos o perdão de Deus, não temos disposição em perdoar quem nos ofende. Um ciclo vicioso que pode levar à morte. Mas ainda há tempo. O Mar da Galileia foi um cenário muito especial no ministério de Jesus. Nós temos vários eventos da Bíblia que tiveram lugar nesse lago. Aqui nós temos uma pesca maravilhosa, quando em pleno dia os discípulos lançaram as redes e apanharam uma grande quantidade de peixes. E foi aqui na praia de Genezaré que Jesus fez o seu chamado para Pedro, Tiago, João e André. Aqui também, nesse mesmo lago, nós temos um momento muito especial quando Jesus estava num barco com os discípulos, dormindo, e uma grande tempestade se aproximou e ameaçava a vida de todos eles. Enquanto isso, Jesus descansava calmamente no barco. E os discípulos o acordam e lhe perguntam: Mestre, não te importa que todos nós pereçamos? Jesus então levanta suas mãos, repreende o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E naquele mesmo instante fez-se grande bonança. Aqui também aconteceu um dos eventos mais extraordinários que a Bíblia relata. Jesus estava ensinando na beira da praia e o dia já estava se findando. Então Jesus pediu que os discípulos entrassem num barco e cruzassem o lago. Ele ficaria um tempo a mais com a multidão. E quando os discípulos vieram, Jesus foi para um desses montes orar ao Pai. O dia terminou, os discípulos já estavam aqui no lago e à noite Jesus veio caminhando sobre as águas em direção ao barco. Todos pensaram ser um fantasma e começaram a gritar em desespero. De repente Jesus disse que não tenham medo, sou eu. E Pedro disse: se é de fato o Senhor, manda-me ir ter contigo caminhando sobre as águas. E nós temos um momento especial quando Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas do Mar da Galileia. Enquanto Pedro manteve seus olhares em Jesus, ele caminhou normalmente. Mas quando ele começou a se sentir melhor que os outros, ele começou a afundar e ele gritou para Jesus pedindo socorro. Jesus estendeu as mãos, tomou a Pedro e trouxe de volta para o barco. Esse Pedro era impetuoso. Ele tinha um temperamento muito forte. Em certa ocasião, Jesus ensinou a respeito do perdão. E Pedro, tentando ser melhor que os próprios rabinos que ensinavam que o perdão poderia ser oferecido até 3 vezes, disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Veja, os rabinos ensinavam até 3 vezes. Pedro disse: até 7 vezes? Então Jesus respondeu para Pedro e disse: Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Essa história está aqui na Bíblia. E ela foi contada por Jesus para nos ensinar uma preciosa lição. O perdão divino deve ser oferecido na mesma medida que Deus nos perdoa. Assim como Deus é incansável em nos perdoar, nós também devemos perdoar o nosso próximo. Agora, a palavra de Deus apresenta algumas condições para que o perdão seja alcançado. A primeira condição envolve arrependimento.
No livro de Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, depois de Pedro expor para aquela multidão a respeito de Jesus, do Cristo que eles haviam crucificado, a multidão perguntou: e o que nós faremos agora então? E Pedro disse para eles: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O arrependimento é a primeira condição para recebermos o perdão divino. Nós temos que nos arrepender. O que é arrependimento? Ele pode ser resumido numa palavra: é tristeza, é sentir tristeza pelo pecado. Davi, após cometer adultério com Betseba, ele exprime esse arrependimento, ele diz que em pecado foi concebido e ele pede que Deus purifique agora a sua vida. Há uma segunda condição para que eu e você recebamos o perdão. Tem que haver confissão. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, João diz claramente: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem que haver confissão. Deus sabe o que eu fiz de errado, mas quando eu confesso o meu pecado, eu estou dizendo para Deus da minha sinceridade, do desejo de mudança. E há ainda uma terceira condição. Essa condição foi ensinada por Cristo na oração modelo, a oração do Pai Nosso. Em Mateus capítulo 6, Jesus diz: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, para receber o perdão divino, eu também tenho que perdoar aqueles que me ofendem. Há ainda uma dimensão que nós precisamos entender a respeito do perdão. Há uma dimensão horizontal e há uma dimensão vertical. Quando eu falo em dimensão horizontal, eu estou me referindo, quando eu ofendo alguém, eu devo buscar o perdão dessa pessoa. E quando alguém me ofende, essa pessoa tem que buscar o perdão. Assim, nós devemos perdoar uns aos outros, essa é a dimensão horizontal. Agora, há também uma dimensão vertical do perdão. Isso tem a ver você com Deus. Quando eu peco contra o Senhor, é a Ele que eu devo buscar o perdão. Eu não devo buscar o perdão num homem daquilo que eu fiz contra Deus. Assim, nós temos que praticar o perdão para com o próximo e buscar o perdão divino. De fato, só perdoa aquele que foi perdoado. E quanto mais somos perdoados, mais nós temos a capacidade também de perdoar o próximo. Talvez eu esteja falando com você que ao longo de sua vida não tem conseguido oferecer perdão a quem muito te magoou. Quem sabe hoje é a oportunidade que você tem de tomar uma decisão, de escolher perdoar. O perdão ele é terapêutico. Enquanto a gente não perdoa, a gente espera que o mal aconteça às pessoas. Mas quando eu perdoo, eu estou abrindo mão do meu egoísmo, abrindo mão, quem sabe, até do meu sofrimento para que a pessoa possa ser liberta. Por isso nós devemos oferecer o nosso perdão. Muitos de nós vivemos de castelos assombrados do passado, por algo que nós fizemos e não conseguimos nos perdoar. Mas o perdão divino, ele é algo extraordinário. E hoje, Deus oferece esse perdão para você. Se você preencher as condições como hoje estudamos, você vai receber o perdão divino. Agora, esse perdão divino só pode acontecer porque o Espírito Santo atua em nosso coração, nos convencendo do erro que nós cometemos e da necessidade de alguém que possa nos amar e perdoar. Esse é o nosso Pai Celeste. A palavra de Deus ensina que Deus é rico em perdoar. Ele quer perdoar você. Ele prometeu pegar os nossos pecados e lançá-los na profundeza do mais profundo mar. Por isso, amigo, por isso, amiga, sinta-se perdoado pelo céu. O Espírito Santo vai trabalhar em seu coração e vai conceder a paz que você tanto precisa. Ore comigo agora. Bondoso Deus e Pai, se fizemos algo que não foi do teu agrado, queira nos perdoar. E se carregamos em nossa experiência, em nossa vida, em nosso coração, algo que nos machuca há tanto tempo, que hoje
nós recebamos o perdão dos céus, para sermos libertos da culpa e do medo. É em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Amém. Viu aí? Deus, Ele ama você de tal forma que Ele te oferece uma segunda chance, Ele te oferece o perdão, está de braços abertos para te receber, para te salvar, para te conduzir, para te fazer feliz. E você precisa tomar uma decisão. Você precisa aceitar esse perdão, porque não adianta você receber de Deus o perdão e não aceitar. Deus te oferecer a salvação e você ignorar. Lembre, Jesus sempre se preocupa com você. E o que Ele fala, Ele cumpre. Ele falou que viria e veio. Falou que morreria e morreu. Falou que ressuscitaria e ressuscitou. Disse também que voltaria e vai voltar para buscar a mim e a você. Aceite o perdão de Deus. Se apegue às promessas dele e viva feliz todos os dias. Seu silêncio explicava, seu suspiro expressava o amor, todo amor, quanto amor. Suas marcas narravam, as feridas clamavam, suas lágrimas convidavam o pecador a aceitar seu amor. Sem palavras levou minhas faltas, deu-me nova chance pra começar. Por suas chagas recebi graça e a certeza que Deus vai me salvar. Diante desse amor fico. O seu sangue insistia, seu gemido exprimia, sua morte dizia que eu sou salvo por seu amor. Sem palavras levou minhas faltas, deu-me nova chance pra começar. Por suas chagas recebi graça e a certeza que Deus vai me salvar. Diante desse amor fico. Sem palavras,
parte desse amor. Fico sem palavras. Estava aqui, tão perto de mim. Estava bem aqui, tão perto de mim. A minha casa é gentil. Quero larear pra sempre. Lar não são paredes, lar não é alvenaria. Lar é família. Lar não são paredes, lar não é alvenaria. Meu lar são vocês. E eu quero larear, larear. Estava bem aqui, tão perto de mim. A minha casa é gentil. Quero larear pra sempre. Lar não são paredes, lar não é alvenaria. Lar é família. Lar não são paredes, lar não é alvenaria. Meu lar são vocês e eu quero larear, larear.